Renata, do BBB 25, está vivendo um verdadeiro pesadelo dentro da casa de vidro. Isso mesmo, meus amigos. A Sister tem enfrentado um verdadeiro turbilhão de informações enquanto tenta se manter longe do jogo. Mas a situação ficou ainda mais quente. Na manhã dessa quinta-feira, 13, a participante foi escolhida pelo público para estrear uma dinâmica polêmica chamada Vitrine do Seu Fifi. O que parecia ser uma oportunidade única para Renata ficar por dentro do que está rolando no jogo, se transformou em um imenso foco de fofocas. E até fake news. Você não vai acreditar no que rolou. Tudo começou quando um dos espectadores do programa, empolgado demais com a proximidade da Sister, resolveu levar um cartaz até a casa de vidro. Mas, ao invés de um simples apoio, o cartaz gerou uma polêmica absurda. Bicha, Belo vai ser pai. Estava escrito em letras garrafais. Isso mesmo, a bomba estava lançada nas redes sociais. Mas, será que o cartaz era uma provocação? Ou seria, na verdade, uma fake news com o objetivo de gerar um caos na cabeça da galera? O que ninguém esperava era o impacto dessa mensagem sobre a esposa de Belo, Graciane Barbosa, que está dentro do confinamento do reality. Se você ainda não entendeu, segura a emoção, porque esse drama está longe de acabar. Enquanto isso, Renata, ainda processando a enxurrada de mensagens dos fãs, tentava entender o que realmente estava acontecendo. Em determinado momento, ela citou o ex-casal Belo e Graciane, mencionando que sabia sobre o falecimento do cachorro da influenciadora e até que Belo estava namorando. A confusão só aumentou com os espectadores tentando enviar informações, algumas reais, outras totalmente inventadas. Em um cenário que parecia ser mais um dia comum no jogo, a mentira se espalhou e gerou um turbilhão de reações nas redes sociais. Mas será que Renata caiu nessa fake news? Será que ela teve acesso ao cartaz? O impacto dessa situação pode ser maior do que ela imagina, já que a reação de Graciane, com certeza, será de causar ainda mais alvoroço. O caos gerado pelo cartaz não parou por aí. A produção do BBB, que acompanha tudo de perto, teve que intervir rapidamente, enviando um recado para Renata. Afinal, como a participante tinha sido escolhida para estrear a vitrine do seu Fifi, era de se esperar que ela tivesse mais informações do que o público. Mas o que ela não imaginava é que as mensagens enviadas para ela estavam longe de serem confiáveis e que ela teria que filtrar tudo o que estava recebendo. E é claro, não faltaram alertas de que a maior parte das mensagens eram, você já sabe, fake news. Tudo isso em um momento onde ela deveria se concentrar apenas na dinâmica. Mas ao que tudo indica, as coisas não são tão simples assim. Enquanto Renata estava imersa no turbilhão de mensagens e rumores, a tensão na casa de vidro foi só aumentando. Como se não bastassem os cartazes provocativos e as fake news, a Sister se viu no centro de uma tempestade de fofocas envolvendo Belo e Graciane Barbosa. Ela, que pensava que poderia simplesmente receber algumas mensagens para saber o que estava acontecendo dentro do jogo, acabou recebendo um verdadeiro pacote de boatos e informações contraditórias. Mas o pior estava por vir. A reação do público nas redes sociais foi um espetáculo à parte. Como esperado, a fake news sobre Belo ser pai causou um furor imenso entre os internautas. Fãs de Graciane começaram a especular sobre a reação dela ao saber da informação. E logo as teorias sobre o que Graciane faria dentro do confinamento começaram a se espalhar. Muitos se perguntaram, será que Graciane vai acreditar nisso? Ela já está confinada no programa. Como reagirá a essa bomba que foi jogada em sua direção? Só o tempo dirá. Mas o fato é que a situação causou uma repercussão instantânea. Mas o drama não parou por aí. Em uma tentativa de tentar entender o que estava acontecendo, Renata fez alguns comentários, revelando ainda mais o caos no qual estava se metendo. Ao falar sobre as interações com os fãs, ela se mostrou confusa, misturando as informações que estava recebendo. Ela mencionou o falecimento do cachorro de Graciane e também a informação de que Belo estaria namorando, o que só aumentou as suspeitas de que o cartaz poderia ter sido apenas uma tentativa de tumultuar a vida da influenciadora e do cantor. Será que essas informações eram verdadeiras?
Ou Renata estava sendo manipulada por fãs sedentos por uma reação polêmica? Enquanto a produção tentava controlar a situação e garantir que Renata se concentrasse no que realmente importava para a dinâmica do jogo, a confusão só aumentava. Ela, que havia sido escolhida para estrear a vitrine do seu Fifi, começou a se sentir ainda mais pressionada. Não era apenas sobre ela participar de uma dinâmica. Ela estava no meio de uma disputa de informações e fake news. E o que parecia ser uma chance de trazer novidades ao jogo, na verdade, se transformava em um verdadeiro dilema de sobrevivência social. O que Renata não esperava era que esse burburinho todo a colocaria em uma posição ainda mais difícil, fazendo com que ela tivesse que lidar com uma situação muito mais complexa do que apenas estar informada sobre o que acontecia no programa. Ao mesmo tempo, a mãe de Eva, a dupla de Renata no jogo, apareceu na frente da casa de vidro para dar um recado importante. Ela, como uma espécie de conselheira da Sister, alertou Renata para não acreditar em tudo o que estava sendo dito. Cuidado, Renata. Muita coisa que você está ouvindo não é verdade. Não entre nessa de fake news, disse ela, tentando proteger a amiga do caos que se formava. A situação era uma verdadeira mistura de fofoca, fake news e uma realidade bem distante da que Renata imaginava encontrar ao sair do confinamento para estrear a dinâmica. Agora, com a situação tomando proporções ainda maiores, Renata começa a perceber que o jogo não é só sobre ficar confinado, mas também sobre se manter fiel à própria versão dos acontecimentos, sem cair nas armadilhas do jogo psicológico que os fãs tentam criar. E isso, meus amigos, é só o meio dessa história. Com a avalanche de informações desencontradas e fake news bombando nas redes sociais, Renata está prestes a enfrentar um grande dilema ao voltar para a casa do BBB. A produção do programa, que sempre tem o poder de controlar o que os participantes recebem ou não de informações externas, agora se vê diante de uma situação delicada. Como controlar o impacto de um boato tão explosivo, especialmente quando a própria participante já tem informações sobre ele? Renata tem agora nas mãos um verdadeiro campo minado de fofocas, e cabe a ela decidir como lidar com isso dentro do jogo. No retorno de Renata à casa, após passar um tempo fora do confinamento, ela será recebida por uma nova dinâmica, com o peso das fake news ainda pairando sobre sua cabeça. A questão agora não é apenas como ela lidará com a situação envolvendo Belo e Graciane, mas como ela usará essas informações, muitas delas falsas, a seu favor ou contra os outros participantes. A grande dúvida que todos têm é: ela vai se deixar influenciar pelas fofocas ou vai conseguir manter o foco no que realmente importa dentro do jogo? Tudo dependerá de como ela vai se posicionar diante das adversidades. A possibilidade de Renata ser manipulada por essas notícias espalhadas nas redes sociais é grande, mas ela também tem o poder de usar esse caos a seu favor. Se ela souber navegar entre as fake news e as verdadeiras informações que o público está ansioso para ver, Renata pode se tornar uma peça-chave no jogo. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter muito cuidado com as reações dos outros participantes, que estão de olho nela e no impacto que essas fofocas podem causar. Todos já sabem que no BBB, a imagem de quem se envolve em polêmicas nem sempre é favorável, e isso pode ser um grande jogo de cartas para quem souber manipular as pessoas. Porém, o que realmente causou mais repercussão foi o fato de que, apesar da confusão gerada pelas fake news, a produção do programa permitiu que Renata retornasse com imunidade, o que só aumentou as especulações sobre os próximos passos. O público agora está ainda mais curioso para ver como os outros participantes vão reagir a essas informações, principalmente Graciane Barbosa, que foi citada de forma indireta na história toda. Será que ela vai se manifestar sobre os rumores envolvendo seu nome? E o próprio Belo, o que ele vai achar disso tudo? A tensão está no ar e o jogo vai ficar ainda mais quente a partir desse momento.
Esse cenário de fake news, fofocas e alianças no BBB está prestes a explodir em um novo capítulo. O que parecia ser uma simples dinâmica do jogo agora virou um enorme embate psicológico, onde quem controlar as informações pode dominar o jogo. Renata vai sair dessa com a imagem intacta? Ou será que as fake news vão pesar em sua trajetória dentro da casa? Só o tempo dirá, mas por enquanto, as redes sociais estão fervendo e todos os olhos estão voltados para ela. E assim, o caos gerado pelo cartaz sobre Belo e as especulações sobre a vida do casal, agora refletido diretamente em Renata, ganha uma nova dimensão dentro do jogo. As coisas nunca mais serão as mesmas. E todos estão esperando para ver quem sairá vitorioso nesse jogo de mentiras, fofocas e manipulação. O BBB nunca esteve tão quente.